Pega a tua Bíblia aí, João 3. Aleluia, aleluia. João 3. Qual que é o versículo mais conhecido de João 3? 16. Então abra aí João 3. Eu quero que você deixe o capítulo aberto. Só que nós vamos ler só um versículo agora. João 3, 16. A mídia pode colocar aqui para a gente ler junto, por favor, por gentileza. Vamos lá, ler todo mundo junto aqui. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Esse foi só um ensaio, né? Foi só um ensaio, agora vamos fazer de verdade. 1, 2, 3 e... Pode se assentar em nome de Jesus. E aplauda ao Senhor Jesus aí, porque Ele é digno de glória. Ei, nós estamos numa campanha, numa nova série esse mês, que se chama Sou Vitorioso. Fala para a pessoa que está ao teu lado, fala assim: sou vitorioso. Não, desse jeito aí você não vai ser vitorioso em lugar nenhum não, mano. Que negócio é esse? Que vozinha fraca é essa? Vira que fala com quem, como quem é vitorioso mesmo. Fala, sou vitorioso. E o tema da mensagem hoje é nascer de novo. Diga assim, nascer de novo. O dia que você me ouvir pregando e você gostar da minha palavra, é porque a palavra não serviu. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é confronto para nós. Se ela não te confrontar, não valeu de nada eu falar alguma coisa aqui. Porque a palavra de Deus nos transforma. A palavra de Deus não traz conforto e alento. A palavra de Deus nos transforma, traz confronto para que a gente seja transformado, para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus tem algo grandioso para a tua vida e para a minha vida nessa noite. Eu tenho certeza que Deus já começou algo sobrenatural na minha vida e na tua vida. Quantos creem nisso? Quantos acreditam nisso? Dá glória a Deus aí, querido. A gente precisa entender que o culto não é simplesmente um rito, simplesmente algo ritualístico, mas é profético. O que nós fazemos aqui na casa do Senhor não pode ser ritual, ele é profético. Tudo que nós fazemos aqui é profético. O que é profético é trazer o reino dos céus na terra, é viver o sobrenatural, é profetizar quando ninguém está dizendo que vai acontecer. Você profetiza e segundo a vontade de Deus acontece. Então tudo que nós estamos fazendo aqui, querido, amado, algo sobrenatural já começou a acontecer na minha vida e na sua vida, e vai vir vitória, vai vir o poder de Deus, a manifestação, a transformação do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida. A gente lê muito João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e tal, aquela coisa toda, mas a gente precisa entender a história. O versículo 1 fala o seguinte, acompanha comigo aí, fala assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Nicodemos era um cara muito influente na época. Ele era um dos governantes, ele era alguém muito importante na época. E ele sai, o verso 2 fala o seguinte, que ele uma noite foi visitar Jesus e disse, chegou em Jesus e falou assim: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Nicodemos era um cara que fazia parte de um grupo chamado fariseus. Eles eram os caras que se achavam ultra santos, eles eram os caras que cumpriam o ritual direitinho, eles eram os caras que não pecavam. Eles eram os caras que faziam tipo daquela oração assim: Senhor, obrigado porque eu sou perfeito. Senhor, obrigado porque eu não estou pecando. Obrigado porque eu sou santo. Era mais ou menos nessa onda.
E eles se achavam acima do bem e do mal. Eles eram os caras que cumpriam à risca aquilo que dizia as Escrituras. Mas aquele homem sai, Nicodemo sai, e ele vai até Jesus e ele fala: mestre, eu sei que o Senhor vem da parte de Deus, porque para fazer o que o Senhor faz só com a presença de Deus. Primeiro passo de Nicodemos como fariseu, sabe o que foi? Ele reconheceu quem era Jesus. Ele reconheceu que Jesus era alguém enviado por Deus. Sabe o que está acontecendo muitas vezes? Você vem de qualquer jeito para a igreja, você entra de qualquer jeito para a igreja, você não adora direito, você não se lança, porque você não tem noção de quem é Jesus na tua vida, você não tem noção daquilo que Jesus pode fazer na tua vida, você não tem noção do poder de Jesus, do poder que Jesus pode colocar e estabelecer na tua vida. A gente precisa entender que Deus é muito mais daquilo que possamos imaginar. Jesus é muito mais poderoso do que você diz que Ele é. Jesus é muito maior, Jesus pode fazer muito mais do que aquilo que você julga ser impossível. E aí, diz aqui o verso 3, porque imagina comigo, amado, o cara era um influente. Eu não vou dizer um influenciador, porque esse negócio de influenciador hoje tem misericórdia, né? Só tem gente tranqueira, né? Ele era um cara influente, um cara importante, e ele chega aí em Jesus e fala: ó, mestre, tu é o cara, você é de Deus mesmo. Se fosse eu e você, como é que a gente ia se comportar? Fala aí para mim, vai, um por vez. Você ia falar: olha, quem veio me procurar, olha só quem está dizendo que eu sou bom, olha só quem está dizendo que eu sou de Deus. O cara que é o cara que é importante, vamos já tirar uma selfie, vamos já tirar uma foto aqui, vamos já colocar no Instagram, dá o seu arroba aí, porque eu já vou te marcar. Você não faria isso? Vai, irmão, deixa de falsidade, você faria sim, que eu sei que faria. Sim ou não? Vocês ficaram cansados por causa do louvor, é? Só porque eu cantei 10 minutos a mais do que o normal? Vocês não comeram macarronada, feijoada da macro amarela hoje? Vocês não comeram? Hã? Ou vocês comeram então na... Está empachado, como diziam os antigos. Mas o que Jesus fez? Jesus fez o seguinte, olha o que ele diz aqui, ó. Sem massagem, Jesus deu na canela. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Quando Jesus fala isso, quando Jesus fala assim, em verdade vos digo, ele está dizendo o seguinte, ele está falando assim, ó, presta atenção, porque o que eu vou dizer, além de ser verdade, é muito importante. Você entende? Quando Jesus diz, em verdade vos digo, ele está dizendo isso, ele está dizendo, ó, presta muito atenção, porque aquilo que eu vou falar agora, além de ser verdade, é muito importante. E ele diz assim, ó, em verdade, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino, diga ver o reino, se não nascer de novo. Não, fala. Ninguém pode ver o reino, se não nascer de novo. Para você ver o reino, você precisa nascer de novo. Para você ver o reino, você precisa ser transformado. Para você ver o reino, você precisa ser restaurado. Não pode ver o reino quem não nasceu de novo. Ah, pastor, mas isso aí eu já sei. Sabe, mas não nasceu de novo. Precisa ter uma posição e um desejo para nascer de novo. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala para ele assim, você não vai ver o reino se você não nascer de novo. Em algumas traduções está dizendo o seguinte, se você não vivenciar o reino, se você não vai vivenciar o reino, se você não nascer de novo. O que significa vivenciar? Significa se deixar ser afetado, tocado. Se você não deixar o reino te tocar, se você não nascer de novo, o reino não vai te alcançar.
Como assim, pastor? Presta atenção naquilo que a gente acabou de cantar. Moisés ficou cheio do desejo de servir a Deus, embora tinha um monte de limitações, porque ele viu a sarça ardendo, ele viu o fogo, ele viu a presença de Deus, e aquilo tocou ele. Ele foi tocado, e o que mais chama a atenção de Moisés ali não era o fogo pegando, era que o fogo não se apagava, o fogo não se consumia, não consumia a sarça, não parava, ou seja, continuidade. Aquilo foi tocado, ele viu, aleluia, o reino, ele viu o poder de Deus, ele viu a manifestação de Deus. É por isso que Moisés não retrocedeu, embora teve momentos ali que ele ficou doido da vida com o povo, mas ele não retrocedeu. Sabe por que você desiste de vir na igreja? Sabe por que você uma hora está, uma hora não está? Porque você ainda não nasceu de novo. Sabe por que às vezes você vê o mover acontecendo e você está simplesmente assistindo e não está sendo tocado? Porque você não nasceu de novo. Hoje Deus está chamando a tua atenção para que você venha desejar nascer de novo. Aleluia, para você ser tocado pelo reino. Porque Deus, Ele fez Ezequiel ver o vale de ossos secos, e ali provocou algo nele. Pode os ossos reviver, Ezequiel? Pode. O Senhor sabe. Ele fez Isaías ver o reino. Isaías capítulo 6 diz: no ano que o rei Uzias morreu, viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. A glória do trono se estabeleceu e encheu a estrutura do templo. O que aconteceu com Isaías? Ele saiu rodando no poder? Não. A glória do reino, do trono de Deus, fez ele entender: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. A glória trouxe um novo nascimento na vida de Isaías. Porque quando eu sou nascido de novo, eu vou servir o meu Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Aquele homem, Nicodemos, era um cara que sabia muito, mas ele não tinha nascido de novo. E Jesus falou: é o seguinte, estou dizendo para você que aquilo que eu estou dizendo é verdade e é importante. Se você não nascer de novo, não importa o que você conhece, se você não nascer de novo, não vai adiantar nada. E aí diz aqui o verso 4, Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Irmão, olha, que perguntinha sem vergonha de Nicodemos. Fala a verdade. Pô, ele sabia, era um cara que entendia. Perguntar um negócio desse: você acha que Jesus estava falando isso, verdadeiramente estava falando para voltar para a barriga da mãe? Claro que não. Mas Nicodemos estava ali: mas o que é que pode acontecer? E aí, verso 5 de novo. Aí Jesus diz assim, ó: eu afirmo, verso 5, ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Diga assim: ninguém pode entrar. O que é que foi que Jesus disse no verso 3? Vamos ver se você está acompanhando a palavra. Ele falou que ninguém pode... ver. E agora ele diz o quê? Ninguém pode entrar. Tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Primeiro Jesus fala que a gente tem que ver o reino, e depois ele fala que a gente tem que entrar. Antes da gente falar sobre isso, deixa eu te falar um negócio. Ele fala assim: tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. O que é que a água faz? O que é que a água faz? Ela limpa. Eu contei hoje de manhã aqui que não adianta nada você ter água para se lavar e se você não desejar ser lavado. Não adianta nada você estar dentro da casa do Senhor, não adianta nada você estar ouvindo o que eu estou ministrando aqui, se você não desejar ser lavado, ser transformado. Eu contei uma vez que eu cheguei em casa, tinha jogado bola o dia todo, cheguei em casa, estava suado, calorzão igual hoje assim. Cheguei em casa, tal, meu pai falou assim: vai tomar banho.
Eu subi, entrei no banheiro, liguei o chuveiro, peguei um gibi, porque naquela época não tinha celular. Ou era o gibi, ou era o rótulo do shampoo, do condicionador. Quem fez isso aqui, levanta a mão da glória. Peguei o gibi do Cascão, sentei no vaso sanitário, não estava fazendo número 2, mas eu sentei ali, o chuveiro rolando água. E eu comecei a ler o gibi, e comecei a me aprofundar nas escrituras. E estou lá, e passou um tempo, daqui um pouco meu pai veio e bateu na porta. Sai do banheiro, que você já está há muito tempo aí e tal, aquela coisa toda. E eu falei assim, meu Deus, eu nem entrei debaixo do chuveiro ainda. Coloquei o gibi do lado, tal, entrei no chuveiro, já estava nu. E aí entrei no chuveiro, deixei a água cair, tal, meu pai estava mandando eu sair, só deixei a água cair e já saí. Coloquei meu pijaminha do Mickey, camisetinha regata, tal, desci para jantar. Quando eu sentei na mesa, meu pai falou assim, você tomou banho? Poxa, você não viu? Eu estava lá ligado o chuveiro, meu. Lógico que eu tomei banho. Eu vou te perguntar de novo. Você tomou banho? Pai, o senhor sabe que eu tomei banho. Estava parecendo Jesus. Pedro, tu me ama? E aí ele pegou e falou assim para minha mãe, traz um espelho lá. Aí ele me colocou na frente do espelho, irmão. Eu estava com 2 colares aqui assim, ó. Coisa mais linda. Aí ele falou, tira a roupa e volta para o chuveiro. E ele olhou no canto, eu lembro até hoje, no canto da cozinha, assim, em cima do armário, tinha uma bucha vegetal. Quem lembra? Novinha, não estava nem amaciada. E eu tomei um banho do meu pai naquele dia, que eu andei acho que uma semana assim, irmão. Eu não conseguia abaixar os braços. Quase que ele fez uma depilação no meu sovaco. Tem hora que você tem a água caindo, tem a água vertendo, mas você não está entrando debaixo do chuveiro dos céus. Tem hora que a água está jorrando e você decide, não vou entrar, eu prefiro ler o gibi. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, a água que te purifica está jorrando desse altar nessa noite. A água do Espírito Santo está jorrando, aleluia, neste lugar, para trazer purificação para a tua vida, para trazer transformação. Ei, é renovo que Deus tem para você nessa noite. Quantos acreditam nisso, glorifique e exalte o nome do Senhor. A água, ela nos purifica. Como é que purifica? Eu preciso confessar meu pecado, irmão. Você precisa confessar seu pecado. Você precisa largar a mão de ser sem vergonha e parar. Eu não posso falar isso, minha esposa falou que eu tenho que ser educadinho, desculpa. Você precisa confessar o seu pecado. Oh Jesus, olha. Você precisa confessar seu pecado. Você sabe o que você está fazendo de errado, filho de Deus. Abençoado. Você sabe. Eu também sei o que eu estou fazendo de errado. E eu preciso me consertar na presença do Senhor mais e mais. Mas você também precisa, porque eu quero subir para o céu junto com você. Entenda isso, amado. Porque quando não tem como você ser cheio do Espírito se você não for lavado da água. Você precisa ser lavado na água, aleluia, que jorra do trono, que te limpa, que te restaura, que te transforma. E aí você é cheio do Espírito. Por que cheio do Espírito? Porque quando eu sou lavado, quando eu estou purificado, o Espírito Santo vem e me preenche. Quando Ele me preenche, aleluia, eu estou cheio do poder para realizar as grandes coisas que vêm dos céus para a terra. E eu vou manter, eu vou me manter, eu vou prevalecer, eu não vou retroceder, porque o poder do Espírito Santo está sobre a minha vida. Vai acontecer aquilo que diz o Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita lá no céu. Tudo que acontece lá no céu vai acontecer na terra. O sobrenatural do céu vai acontecer aqui na terra, através da minha vida e da sua vida. Você entende isso, amado?
Aí você fala assim: poxa, mas Jesus disse assim: se você não nascer de novo, você não pode ver. Se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar. Por que isso? Sabe por quê, amado? Porque primeiro Ele nos mostra, para ver se a gente tem vontade de entrar, porque Deus não quer você obrigado no reino. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Quando Deus te mostra, é porque Ele quer ver em você o desejo de querer entrar no reino. Como assim, pastor? Um dia eu vi o apóstolo pregando. Eu falei isso hoje de manhã. Eu vi o apóstolo pregando. E eu falei assim: Deus, que unção é essa? Eu quero isso para a minha vida. E eu comecei a olhar para ele e tentar fazer tudo que ele fazia. Porque aquilo que ele fazia trazia a unção de Deus sobre a vida dele. Eu também comecei a tentar olhar e falei: eu vou fazer, vou ser igual, vou pensar igual. É desse jeito aqui, porque eu quero a unção que está sobre a vida dele. Eu também quero entrar no reino. Você está entendendo? Quando Isaías foi tocado pela tenaz, ali o anjo tocou e purificou ele, tirou do altar e purificou ele. Sabe o que aconteceu? Deus começou a falar lá: quem há de ir por nós? Você acha que Deus estava coagindo Isaías? Deus não é assim. Sabe que Deus estava de repente lá no meio da trindade falando: quem há de ir por nós? E aí eu vejo assim, talvez Isaías chegou lá e falou: ei, dá licença, deixa eu entrar na conversa. Eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Porque eu fui tocado. Por quê? Porque eu fui tocado. Porque eu fui transformado por esse poder. Envia-me a mim. Eu estava conversando com a minha esposa. A gente estava falando no filme lá, o The Chosen. Acho que é o Simão que está com a esposa, que vai. É o Simão que ele faz um esquema com a esposa e depois ele... E aí ele faz uns planos com a esposa. E aí Jesus manda eles. Aí fala assim: como é que pode, Simão? Faz os planos com a esposa. Talvez eles iam constituir uma família. E Jesus manda ele. Como é que pode ele deixar a família? E eu falei assim: sabe por quê? Porque ele foi tocado por Jesus. Ele foi tocado pelo poder de Jesus, pelas palavras de Jesus. Tocou o coração daquele homem e ele disse: eu vou, você fica aí, eu vou voltar, mas eu preciso ir. É sobre isso, querido. Se você não tiver o desejo, a vontade, mas essa vontade só virá quando você desejar nascer de novo. Precisa nascer da água e precisa nascer do Espírito. E aí o verso 6 diz assim, Jesus dizendo: quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Coisas óbvias, simples. E aquele infeliz do Nicodemo não estava entendendo. Olha só, Jesus estava dizendo: se nasceu da carne, é carne. Se nasceu do Espírito, é Espírito. A gente sabe que tem gente que nasce na carne e pode nascer do Espírito. Ou quem nasceu do Espírito pode de repente voltar a nascer da carne. Isso depende de mim e de você. A gente sabe que nós somos feitos de 3 partes: corpo, alma e espírito. A alma manda. É o intelecto que demanda o que, quem é que vai comer. Fica na mesa lá o espírito e a carne. Quem é que vai comer? Para quem a alma vai dar comida? Para quem você está dando comida? Para o seu espírito ou para a sua carne? Quem você está alimentando? Quem é que você está dando? Para quem você está dando alimento? Porque a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito, sim ou não? Eita, mas hoje vocês estão, hein? Misericórdia, hein? Eu nem ouvi, mas eu ouvi gente dando risada, vou dar risada também. Para quem você está dando comida, querido? Quem você está alimentando? A sua carne ou o seu espírito? Como assim, pastor? Eu sou evangélico. Não lê uma Bíblia. Não ora 1 minuto.
não jejua, não medita na palavra, não obedece a palavra do Senhor, não obedece líder. Porque hoje está uma história, né? Eu vou falar aqui. Está uma história de que esse negócio de dar satisfação para líder, esse negócio é uma liderança abusiva. Irmão, você pode ser do jeito que você quiser. Eu também vou orar a hora que eu quiser por você. Tá bom? Vamos combinar assim? Vamos combinar? Você não tem compromisso comigo, eu não tenho compromisso com você e está tudo certo. Tá bom? Porque a Bíblia fala que a gente tem que ter um posicionamento. Eu vou parar de falar essas coisas, deixa eu continuar aqui. Não posso, porque depois a minha esposa vai fazer um discipulado comigo lá mais tarde, irmão. E aí, quem você tem alimentado? Antigamente, as pessoas falavam assim: pastor, eu posso faltar no culto hoje, preciso fazer isso, isso e isso. Às vezes a pessoa tem uma responsabilidade na igreja, eu conto com a pessoa. Hoje não. Hoje é assim: pastor, eu estou indo. Mas a igreja: não, eu estou indo, eu preciso ir. É desse jeito. Você entende? E aí diz aqui, ó. Aliás, pergunta para a pessoa que está ao teu lado. Fala: irmão, quem você tem alimentado, a carne ou o espírito? Não precisa responder não, porque você pode mentir, pode pecar agora. Fica na sua. Aí o verso 7 diz o seguinte: por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Mesmo com todo o conhecimento que Nicodemos tinha, Jesus estava dizendo: vocês precisam nascer de novo. Vocês quem? Esse grupo de fariseus. Jesus estava dizendo sobre o grupo que andava com Nicodemos, que Nicodemos fazia parte. Vocês precisam nascer de novo. Vocês têm conhecimento, mas vocês precisam nascer de novo. E aí o verso 8 ele fala assim: o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. Jesus estava comparando aquele que nasce do Espírito com o vento. Você vê o vento, mas você sente o que ele faz. Você vê o vento, mas você vê o que ele provoca, sim ou não? Diz que quem é nascido do Espírito é como o vento. Não se vê, mas se vê o que faz. Você entendeu? O vento não se vê, mas se vê o que faz. É assim que é aquele que é nascido do Espírito. Hoje em dia tem muito vento querendo aparecer. Tem muito vento querendo aparecer. Tem muito vento querendo se promover. E não é sobre isso. Não é esse o evangelho que Jesus pregou, que João Batista pregou. O que João Batista disse? Que ele cresça e eu diminua. Que ele seja colocado no alto. Que eu diminua, não sou digno de desatar as sandálias. Quem é nascido do Espírito é igual ao vento. O vento não se vê, mas se sente quando ele está presente. Se vê o que ele faz. Jesus estava dizendo: dessa forma é aquele que é nascido do Espírito. E aí o verso 9, Nicodemos começa: como pode ser isso? E aí o verso 10, Jesus diz: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso, não entendeu isso ainda. Porque não adianta você ter conhecimento se você não desejar nascer de novo e ver e entrar no reino. Não adianta. Você não vai entender aquilo que é espiritual. Você vai, uma das estratégias de Satanás é fazer com que o milagre seja visto como algo natural. Uma certa feita, nós, alguns pastores, nós fomos no monte. Chegamos no monte, pegamos um monte de galho, porque a gente orava lá e os galhos pegavam fogo. Pegava fogo mesmo, se você não acredita, isso é problema seu, mas pegava fogo mesmo. Não era fogo natural, não era sobrenatural, pegava fogo. E a gente falou assim: vamos pegar esses galhos, vamos trazer aqui para o centro do altar. Nós vamos colocar aqui no centro do altar, nós vamos orar para que esse fogo profeticamente pegue aqui no centro do altar e pegue fogo no altar. Era algo profético. Isso sobrenatural. Isso é coisa de espiritual, irmão. De gente espiritual.
E aí a gente se reuniu, alguns pastores, nós nos reunimos aqui. E aí a gente desligou toda a luz da igreja. Foi aqui. Nós desligamos toda a luz da igreja. E a gente começou a orar para pegar fogo nos galinhos que a gente trouxe, bem aqui no centro. Botamos as cadeiras aqui em volta, começamos a orar, começamos a louvar, começamos a adorar, começamos a louvar, começamos a louvar, começamos a louvar. E nada do fogo pegar. Nada do fogo pegar. Daqui um pouco um dos pastores levantou e ajoelhou. Quando ele levantou e ajoelhou, quem pegou fogo foi a cadeira. Você não acredita, né? E eu olhei, eu falei assim, misericórdia, mano. O que aconteceu ali? E ele se mexeu e a cadeira pegou fogo de novo. E aí você passava a mão na cadeira assim, ó, e pegava fogo. E a gente ficava passando a mão assim e a cadeira começou a ficar iluminada no escuro. Eu não estou nem aí se você não acreditar, mas isso aconteceu, é para os espirituais. Irmão, a gente ficava correndo, passando os dedos na cadeira aqui assim, ó, andando para lá e para cá e correndo assim, ó, e o fogo pegando na igreja inteira. Sabe o que Deus estava dizendo? Não precisa você trazer o fogo lá de fora não, porque o fogo está aqui dentro desse lugar. O fogo está aqui nesse altar. O fogo está aqui sobre esta igreja. Ei, você está no lugar onde a presença, a sarça continua ardendo. Ainda há fogo nesse lugar, querido. As coisas espirituais, só os espirituais vão entender. Os naturais não vão entender. Você precisa desejar nascer de novo. E aí Jesus diz aqui, no verso 11, ele fala assim: pois eu afirmo, Senhor, que isto é verdade. Mais uma vez Jesus dizendo: nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Sabe o que Jesus estava dizendo para Nicodemos? Ei, Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou falando daquilo que eu vivo. Eu vim lá do céu. Eu estou falando daquilo que eu vivo. Presta atenção. Sabe o que vai trazer resultado, diferença nas nossas vidas? A gente começar a falar daquilo que a gente vive, não daquilo que a gente simplesmente vê. Das experiências. Vai fluir o poder do Espírito Santo através das experiências que eu tiver com Ele. Você está me entendendo, querido? O verso 12 fala assim: se vocês não creem quando eu falo das coisas deste mundo, como vão crer nas coisas, como vão crer se eu falar das coisas dos céus? Jesus estava dizendo assim: vocês não estão entendendo, você não está entendendo as coisas simples aqui deste mundo. Como é que vocês vão entender aquilo que está no céu? A Bíblia fala que João foi levado ao céu. No Apocalipse capítulo 4, Jesus disse, o anjo disse para ele lá: sobe que eu vou te mostrar uns negócios aqui. Você vai ver primeiro, para depois você entrar. Vou colocar um doce na sua boca, só para você ver o que tem aqui. E aí fala que João, ele olhava e falava assim: e eu vi um trono e alguém como sentado no trono. Ele sempre fazia um comparativo. Tinha um arco-íris como se fosse algo assim, assim, assim. As pedras preciosas como se fosse, sempre como se fosse. Era sempre um comparativo. Por quê? Porque o que tem no céu não dá para a gente discernir, é muito além da nossa capacidade de discernimento. É muito maior, é muito melhor do que aquilo que a gente imagina. João não teve condições de discernir aquilo que estava no céu. Então ele comparava de tão grandioso. E aí ele fala aqui, verso 13: ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu ao céu. Assim como Moisés, verso 14, no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado. Sabe o que Jesus estava dizendo? O que aconteceu? O povo estava no deserto, presta bem atenção nessa palavra. O povo estava no deserto, e aí no deserto eles começaram a reclamar, começaram a falar mal do líder, começaram a reclamar da situação, começaram a falar um monte de coisa, levantar motim e tudo mais. Essa rebelião do povo fez com que Deus permitisse serpentes venenosas picarem o povo, e muitos estavam morrendo porque estavam sendo picados. E aí o povo, vendo que o povo entre si estavam morrendo, o que eles fizeram? Foram até Moisés, falar: Moisés, ora, pede alguma coisa, pede para Deus fazer alguma coisa, porque está todo mundo morrendo.
E aí Moisés entra na presença do Senhor, e aí o Senhor diz assim: pega uma serpente de bronze, faz uma serpente de bronze e coloca num estandarte. Tem muita gente que fala assim: isso aí foi um negócio de idolatria. Nada a ver, irmão, nada a ver. E aí ele colocou no estandarte. Deus disse assim, ó: e todo aquele que for picado pela serpente, quando for picado, olhar para a serpente de bronze, será curado. Agora, por quê? Porque, amado, quando você é picado por uma serpente venenosa, a primeira coisa que acontece com você é turvar a visão. Ou seja, quando você é picado pela serpente, a primeira coisa que turva é a tua visão. Então Deus estava dizendo assim: se eles, quando eles forem picados, eles olharem para a serpente de bronze, eles vão estar mostrando que eles entenderam que quem picou eles foi a serpente. Não foi Deus que proporcionou aquela situação, mas foi a serpente que picou eles. Vocês estão entendendo? E aí, quando aquele que era picado olhava para a serpente, ele reconhecia que tinha sido a serpente que tinha picado ele. E aí ele olhava e ele era curado, porque ele reconhecia o erro. Tipo assim, foi o diabo mesmo que me usou e eu estou reconhecendo o meu pecado. Mais ou menos isso. E aí Jesus faz um paralelo: da mesma forma que a serpente de bronze foi levantada no deserto, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado. Quando eu olho para a serpente, eu estou reconhecendo quem foi que me tocou, quem me amaldiçoou. Mas agora, quando eu olho para a cruz, eu estou olhando para aquele que trouxe vida e vida e abundância para mim, aquele que mudou a minha história, aquele que foi levantado não para me matar, mas para trazer vida e vida e abundância sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Você está entendendo isso? Pastor, eu já sei disso. Pois é, mas o óbvio precisa ser dito, de tempo em tempo precisa ser dito. Você precisa entender que Jesus morreu na cruz por você, aleluia, e você precisa nascer de novo. Jesus foi levantado na cruz para que você reconhecesse que é Ele que te salvou, que Ele morreu por você. Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: Jesus morreu pela sua vida. Agora, para que Jesus morreu na cruz? Verso 15, olha aí: para que todos aqueles que crerem nele tenham vida eterna. De novo, por que Jesus morreu na cruz? Para que todo aquele que crê tenha vida eterna. Agora, por quê? Por quê? Aí a gente vai para o verso 16. Para que Jesus morreu? Para me dar salvação. Por que Jesus morreu? Porque Deus me amou. E ele diz aqui, ó: porque Deus amou o mundo. Jesus estava dizendo isso para Nicodemos: ei, eu vou morrer, eu vou para a cruz para te salvar. Mas sabe por que eu vou para a cruz para te salvar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ei, foi por causa do amor que Jesus foi levantado numa cruz, para trazer sobre a minha vida e a sua vida, vida em abundância, o direito de morar nas mansões celestiais. Eu não sei se você está entendendo isso, mas se eu fosse você, eu levantava a mão e glorificava o nome de Jesus, querido, porque há salvação para você, para a tua casa, para a tua família. Ei, adora, engrandeça o nome do Senhor. Entenda isso, e é aqui que eu quero começar a falar a respeito, porque hoje é um culto do quê? Culto de primícia. Quando a gente fala de primícia, a gente fala de honra, porque Deus amou, Ele entregou. A entrega foi baseada no quê? Na obrigação? No quê? No quê? No amor. A nossa entrega tem que ser baseada no amor, não na obrigação. Ah, pastor, estão falando aí que primícia não é de Deus. Ei, agora eu vou ficar procurando. Sabe o que está acontecendo com o evangelho? As pessoas estão procurando o limite. Até onde eu posso ir? Será que se eu fazer algo até aqui, eu vou cair? Não, eu posso ir um pouquinho mais. Eu posso um pouquinho mais. É isso que estão fazendo. Deus, porque amou,
Ele entregou algo pela sua vida. Deus honrou a minha vida e a sua vida com a salvação. E o pior de tudo, acho que o mais constrangedor, sabe o que é? É que nem eu nem você merecíamos. Ele honrou alguém que não merecia. A Bíblia fala, e eu vou falar aqui, amado, honra não se pede. Honra e autoridade não se pede. A honra se dá espontâneo. Se faz de forma espontânea. Não se pode pedir para alguém honrar, honre, não. Você precisa desejar. Se você não desejar, não adianta. Você precisa, e para você desejar, você precisa nascer de novo. Você está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia fala que se eu honrar pai e mãe, os meus dias serão prolongados na face da terra, sim ou não? Mas a minha pergunta é, quem honrou primeiro? Você estava aqui de manhã, né? É que eu sei. O filho nasce e o pai honra com cuidado. O filho nasce e a mãe honra com alimento. Você está entendendo o que eu estou falando? A honra, ela primeiro vem de cima para baixo. Deus te honrou, enviando o filho dele para morrer por você. E hoje é dia de você honrar ele, porque ele te honrou primeiro. Agora você honra se você quiser. Você honra se você desejar. Eu sou obrigado, não é não. E nem quero que você faça nada obrigado. Aí a Bíblia fala o seguinte: pois porque Deus mandou o seu filho para salvar o mundo, verso 17, não para julgá-lo. Ei, a entrega de Deus trouxe salvação e mudança numa história que estava perdida. Sim ou não? Se não fosse Jesus na minha vida e na sua vida, como é que nós estaríamos? Deixa eu te dizer uma coisa: a entrega da tua primícia, da tua oferta, do teu dízimo, como honra ao Senhor, vai mudar a sua história, vai trazer salvação e vida em abundância, vai trazer mudança. Eu estou profetizando isso, amado, em nome de Jesus, entenda. E aí diz assim o verso 18: aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. A gente precisa crer, acreditar. E aí o verso 19, é assim que é o julgamento, assim que o julgamento é feito. Presta atenção, como é que o julgamento é feito? Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. A luz veio para quê? Para iluminar aquilo que está errado e ser transformado. Mas quem está fazendo errado quer viver na escuridão. Pois todos os que fazem, verso 20, pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Quer ver um negócio? Apaguem a luz aqui, por favor. Algum obreiro, por favor, rapidinho. Apaga o painel aqui, por favor. Apaga toda a luz da igreja. Apaga toda a luz da igreja. Pode apagar aqui, pode apagar tudo. Fica aí, não sai do seu lugar não. É assim que você quer viver. Eu tenho certeza que tem gente mexendo no nariz agora. Está dando uma limpada no salão. Eu tenho certeza que tem gente se coçando agora. Por quê? Porque ninguém está vendo. E você está o quê? Confortável para fazer aquilo que você quer. Mas sabe o que acontece? Quando Jesus veio a luz. Acende a luz de novo, por favor. Quando Jesus chegou a luz para quê? Para te iluminar, para fazer com que você entenda: ei, eu não estou da maneira que Ele deseja. Eu quero nascer de novo. Eu desejo nascer de novo. A luz, querido, a luz é o confronto. E você precisa desejar o confronto. Meu Deus do céu, tem algo grandioso para a minha vida e para a sua vida, e você vai ficar vivendo essas migalhas, vivendo uma vida de frustração. Não, é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário honrar e entregar, porque Ele já entregou primeiro. Eu quero que você fique de pé.